Graça e paz, família, graça e paz, meu amigo, graça e paz, meu irmão. Gratidão damos a Deus pela oportunidade de estar outra vez aqui para meditar sobre a palavra do Senhor. E nesse dia 28 de setembro de 2024, a nossa meditação vai passar pelo livro de Juízes, capítulo 18, versículo 1. E diz assim: naquele tempo não havia rei em Israel, e a tribo de Dan estava procurando uma terra para morar, terra que fosse só deles. Isso porque até aquela ocasião eles não tinham recebido a parte da terra que devia ser deles, embora as outras tribos de Israel já tivessem recebido a sua parte. O primeiro comentário que a gente pode fazer aqui nesse devocional é o aspecto que, quando a gente vem lendo o livro de Juízes, pelo menos eu venho lendo constantemente, a sensação, a ideia que tem é que todas essas etapas se dá quando há aquilo que nós chamamos do tempo de Josué, o tempo, por exemplo, da assunção de posse dos judeus nas terras ali dos povos ali que deveriam ser expulsos. É o que nós temos. Mas já nesse texto especificamente, a gente já tem uma sensação diferente. A nossa sensação é que durante a ocupação, durante aquilo que, ou seja, como se fosse no próprio tempo de Josué, no primeiro momento a gente percebe a ideia de que tudo se dá após a época de Josué, por não ter passado uma liderança. E já nesse aqui não. Passa-se a ideia que isso está ocorrendo no tempo de Josué, porque a tribo de Dan ainda não havia recebido as suas posses. E quando você não recebe aquilo que você tem direito, aquilo que você está na expectativa, aquilo te pode gerar ansiedade. E creio que isso começou a gerar ansiedade nessas tribos. E eles colocam esses 5 espias para poder vasculhar as terras, que muito provavelmente eles estão vasculhando em terras que não eram exatamente as terras que eles iriam receber, que eles estão ali pelas montanhas de Efraim. E nesse processo, eles vão identificando como é que o povo está nesse tempo. Aí eles se encontram na casa de Mica e encontram o sacerdote lá, aquele sacerdote levita. E o interessante é que também nesse processo, algumas coisas chamam a atenção. Primeiro é que eles identificam o levita pela sua maneira de falar, como não sendo alguém daquela região. E segundo, ele identifica ouro, prata e principalmente o manto sacerdotal, levando a eles o interesse de querer um Deus cada hora mais próximo de si. Basicamente meio que distanciando daquilo que as tribos já tinham ali como Josué. É claro que o texto, como eu fiz essa referência, ele parece não segue uma ordem cronológica como os demais ali têm vindo. Então, e aí nessa percepção, nessa coisa errada, eles fazem uma série de escolhas erradas, assim como aquele jovem sacerdote que estava ali na casa de Mica, basicamente interessado nas suas coisas pessoais. Tanto que quando os levitas, ou os judeus aqui, os homens da tribo de Dan, vamos chamar assim, os homens da tribo de Dan, colocam para ele alguma situação, ele vê muito mais interesse agora, muito mais honra em atender do que efetivamente ele escolhe. Quando você olha lá no versículo 19, ele diz assim: eles responderam, fique quieto, não diga nada, venha com a gente e seja o nosso sacerdote conselheiro. Você não gostaria de ser o sacerdote de uma tribo inteira, em vez de ser sacerdote apenas de uma família? Observe que agora que as pessoas, essa tribo está colocando uma possibilidade de mudança na caminhada desse levita, que lá atrás estava zanzando por aquela terra. E quando recebe a oferta de Mica, agora aqui ele tem uma oferta maior, uma oferta mais
mais imponente. Agora ele não tem uma família para cuidar, ele tem todo um povo, uma tribo. Ele tem toda uma tribo. E no versículo 20, ele diz o seguinte: o sacerdote ficou muito contente, pegou os objetos sagrados e foi com os espiões e os soldados. E aí você percebe que, na verdade, os levitas eles haviam sido espalhados pelas diversas tribos de Israel. E lá eles deveriam ficar para exercer o seu sacerdócio. Ou seja, para exercer... Na verdade, quando ele fala sacerdote, que o sacerdote, ele era, vamos dizer assim, ele era fruto direcionado da origem de Arão. Levita Arão era dos levitas. Levita, de uma forma geral, para desenvolver o sacerdote, era da tribo de Arão. E aqui, muito provavelmente, o texto não dá essa clareza. Esse levita não era da tribo de Arão, então, por si só, você sabe que ele não deveria, então, muito provavelmente, ter a possibilidade ou ter o direito de exercer o sacerdócio. Então, o próprio sacerdócio que ele exerce, muito provavelmente seria um sacerdócio equivocado, um sacerdócio falso. E isso nos leva ao fato de que na nossa caminhada cristã, por vezes de falta de sapiência, falta de sabedoria, falta de relacionamento, de intimidade com Deus, a gente acaba seguindo pessoas completamente alheias, que aparentam ser de Deus, aparentam ter sabedoria de Deus, mas elas na verdade vivem distantes, porque muito delas se constrói dentro da sua própria necessidade pessoal, dos seus interesses. E aqui esse jovem ele tem características quando, por exemplo, quando a tribo de Dan ela entra dentro da casa de Mica, aqueles homens, eles perguntam para ele ali no versículo 5, ele diz assim: então disseram ao moço, então pergunte a Deus se nós seremos bem-sucedidos na nossa viagem. E no 6 ele responde, o sacerdote respondeu, não se preocupe, o Senhor Deus estará com vocês nessa viagem. E quando você vai tendo, por exemplo, uma comparação para os homens, os sacerdotes, para aqueles que exerciam o direcionamento, a palavra de Deus, a vontade de Deus, o ministrar para o povo, tem uma característica dos registros bíblicos que normalmente havia assim, que o sacerdote então foi consultar o Senhor, e você vê aqui uma característica que não há uma consulta ao Senhor, assim como lá, quando a tribo de Dan oferece para ele uma nova opção, ele vê a grandiosidade maior, interesse maior, ele vê vantagens pessoais maior e acaba também, vamos dizer assim, migrando para isso, demonstrando que por si só, muito provavelmente, desenvolvia um falso sacerdote, um falso sacerdócio. E aí você vai vendo. Então, essa passagem de Dan, essa passagem aqui, vai vendo. E quando você vai seguindo, você vai às vezes sendo precipitado, porque a tribo de Dan aqui chega ao ponto de atacar um povo na região de Laís, um povo que a própria Bíblia faz questão de dizer que era um povo pacato, um povo calmo, um povo que efetivamente não oferecia qualquer risco e muito provavelmente não era da vontade de Deus, não era mandamento de Deus que eles fossem expulsos e que eles fossem destruídos. E nessa ação, a tribo de Dan acaba atacando a cidade de Laís e mata os seus moradores e queimam a cidade. E a gente, ou seja, um povo que na verdade não oferecia, não era fruto da vontade de Deus essas ações. Então, por vezes, quando você vai seguir um falso sacerdote, alguém que não está realmente instruído por Deus para essa missão, com a tua própria vontade, com o teu próprio distanciamento, discernimento e falta de discernimento, você acaba fazendo escolhas e vivendo coisas como o próprio versículo inicial diz assim, não havia rei em Israel, ou seja, não havia liderança, não havia gente capaz de colocar as coisas no eixo no lugar, porque isso é um papel que efetivamente cabe ao Senhor
na instrução, na condição de um líder específico para uma casa. E aí, você como homem da sua casa deve exercer esse papel, para que não se encontre como semelhante aqui a essas tribos. E essa situação aqui comentada, tá certo? Fica na graça de Deus, Pai. A gente vai encerrar hoje por aqui, que Deus possa te cuidar.